Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículos de 1 a 4, 9 e 10. Queridos irmãos, queridos amigos, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, este salmo nos traz uma lição muito importante. E aprendemos isto com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente tropeçou na sua fraqueza, ele transgrediu contra o Deus eterno. E quando ele comete esta situação ou esta ação, ele sente profundamente no seu coração que havia errado. Então ele começa a escrever este hino, este salmo de número 51. E nós aprendemos algumas coisas com Davi. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Por que Davi alcançou o perdão e misericórdia do Senhor? E nesses poucos textos que lemos, nós tiramos pelo menos 3 coisas importantes. Aprendemos aqui 3 coisas importantes que o próprio Davi fez. Primeiro, o reconhecimento de Deus. Davi conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. E pelo menos ele nos passa 7 coisas importantes nesse ponto. Ele diz: Deus é benigno. A benignidade de Deus fala da sua imensa bondade, da sua infinita bondade para com nós, para com os homens, para com os pecadores. Segundo, Davi reconhecia que Deus é misericordioso. Ele disse: segundo a multidão das tuas misericórdias. Meus prezados irmãos, aí está o segredo de termos uma vida na presença de Deus, o reconhecimento de Deus. O homem precisa entender isso, reconhecer isso. Deus é misericordioso. Jeremias também dizia nas suas lamentações que a causa de não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor. E diz que ela se renova cada manhã. Terceiro, Davi sabia que Deus era justo. Deus fazia sua justiça. Quarto, Davi sabia que Deus era puro. Ele não podia se misturar. Nada podia contaminar Deus, porque Ele é puro. Davi também sabia, em quinto lugar, que Deus é santo.
Deus não se mistura com o mal, Deus não se mistura com o pecado. E Davi reconhecia isso e dizia: Deus é perdoador. Por isso que ele foi a Deus, se humilhou a Deus e buscou a presença de Deus, porque sabia que Deus é perdoador. E por fim ele sabia que Deus é o Criador. Eloheinu no hebraico. Deus é o Criador, porque havia criado o homem. E ele sabia tudo quem era o homem. Um dia Jesus disse: eu não preciso que ninguém testifique do homem, pois eu sei o que vai dentro do homem. Então este é um dos pontos cardeais da vitória, reconhecimento de Deus. E quando Davi entendeu isso, então aconteceu a segunda coisa interessante. Ele teve forças suficientes e ele foi com confiança. Ele fez a sua confissão. O segundo ponto, a minha confissão. Primeiro, Davi não culpou ninguém mais, senão ele mesmo. Ele disse: minhas transgressões. Ele havia transgredido contra o Senhor. Segundo, minha iniquidade. Ele estava iníquo, sabia o que estava fazendo, cometeu o seu pecado, mas ele estava ali agora humilde, chorando e dizendo: sou iníquo. Ele dizia: meu pecado, eu sou responsável pelo meu pecado. E ele disse: minhas transgressões. Ele consegue repetir de novo, porque ele sabia da gravidade do problema. E ele diz: meu pecado em quinto lugar. Em sexto lugar ele diz: meus pecados. E em sétimo, minhas iniquidades. Nunca ele atribuiu a culpa à mulher que pecou com ele. Não, nem a ninguém, mas ele reconheceu o Deus poderoso que ele servia. E isso lhe deu força para confessar que ele era um mísero pecador e que precisava de um Deus santo. E o terceiro passo que ele dá aqui nesses textos é os seus pedidos. Agora, reconhecendo a Deus, confessando o seu pecado, ele tinha coragem, ele tinha confiança, ele tinha certeza que ele podia fazer o seu pedido. Então ele começa dizendo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Segundo, apaga as minhas transgressões. Deus podia borrar, como diz no espanhol, ou apagar as minhas transgressões. Terceiro, lava-me completamente. Ele sabia do poder da palavra de Deus. Eu me lembro da passagem quando Jesus estava indo para a cruz, mas ele fez um gesto de amor. Tomou uma bacia, encheu de água e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar. Mas quando chega Pedro, Pedro disse: não, eu não. Aí Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então me lava da cabeça aos pés. Mas Jesus disse: o que Jesus falou? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Lava-me completamente. Terceiro, purifica do meu pecado. O ato de purificar depende de fogo. Fogo fala de provação. Davi sabia que ia passar, ia sofrer as consequências de seus pecados, mas ele diz: purifica do meu pecado. E ele disse: esconde a tua face nos meus pecados. Era o quinto ponto que Davi entendia: Senhor, não olhe para mim assim, quando estou nesta situação, mas eu quero que o Senhor me veja como aquele que se arrependeu e é inocente agora, por causa do teu perdão. Sexto lugar, apaga as minhas iniquidades.
ele repete aqui de novo: Senhor, não quero ver mais o meu pecado, tira isso de mim, porque eles estão diante de mim toda hora, mas apaga. E ele diz aqui no número 7, cria em mim, ó Deus, um coração puro para servir o Senhor. Em último lugar, renova em mim um espírito reto. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esteja em Cristo e tudo será perdoado. Vá a Cristo, confesse teus pecados, reconheça esse Deus bom, aceite-o no teu coração e Ele vai te abençoar com poder, vai apagar as tuas iniquidades e vai te dar vitória, a você e a tua família. Que Deus te abençoe por ouvir esta palavra. Compartilhe com mais alguém. Vamos alcançar mais corações. Que Deus abençoe a todos, no precioso e santo e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém.